Vamos lá. Lidar com os jovens da geração Z no trabalho. Nossa. Eu vou acelerar aqui 1.5, porque não vou ficar lento pra caralho. Tá aqui. Como lidar Bora. com os jovens da geração Z no trabalho. Nossa. Cara. Qual que é a idade da geração Z mesmo? É 2000 e pouco pra cá, né? Não sei, primo. É 2000, Eu- virada do milênio. Eu não sei É. a data certa, mas eu olho pra 2001 pessoa e pra falo, cá, é geração Z. É, 2001 pra cá. Cara, a geração Z, ela tem uma certa aversão ao trabalho. Aposto Já começou. Eu só pausei aqui pra poder... Daqui que eu vi uma mensagem aqui. Então, 7 horas de live. Cara. 7 horas. 7 horas de live, velho. E eu tenho 1 hora a menos ali de gravação. Porque eu esqueci de botar pra gravar. Então, alguns relatos lá do começo lá, provavelmente eu não vou conseguir pegar. Vou ter que baixar depois da live. Mas eu não vou baixar, não. Vou baixar só as coisas mais importantes aqui, mais legais aqui, eu vou pegar. Mas eu vou voltar aqui pra vocês. fixo de trabalho, não é trabalho, mas aposto fixo de trabalho. De certa forma não tá errado, porque trabalhar é horrível, né, velho? Tipo assim, mesmo trabalhando com o que você gosta, por exemplo, eu trabalho com o que eu gosto. Tenho a sorte, velho, e o privilégio de trabalhar com o que eu gosto, mas cansa. Hoje eu tô moído, tava gravando, a gente tava fazendo um roteiro agora pra um filme que a gente vai divulgar aí pra Paramount, fechamos contratos legais aí também e tal. Hoje a gente gravou mais 3 vídeos, um vídeo pra outra propaganda, um dossiê que a gente gravou ontem e tal. Tô fazendo roteiro, tô cansado. Mas eu tenho a privilégio de trabalhar com o que eu gosto e ganhar legal por isso, tá? Eu não posso reclamar porque no Brasil as coisas tá louca. Mas a geração Z, ela tem muito problema em se expor no trabalho, em receber ordens de pessoas e ficar no posto fixo de trabalho. Fernandão, já teve situações de amigos meus falarem pra mim que estavam trabalhando e o moleque da geração Z começou a chorar. A mãe do moleque foi lá conversar com o patrão, porque o menino não conseguia conversar. Muitas das molecadas da geração Z, ela nunca conversou pessoalmente ou por telefone com as pessoas. Uhum. Boa parte da formação delas, da adolescência pra vida adulta, essa transição, passou em período de pandemia e nesse período que a gente caiu pra dentro das redes sociais. Eu acho também, primo, que muito da geração Z está muito preso no celular com um videozinho de 30, um minutinho, então ele não sabe ver a hora passar também. Isso eu percebia quando eu tava na escola ainda, em 2023. Em 2022 eu ainda tava na escola, pessoal, depois eu saí fora. Mas era assim, você passava um vídeo de 10 minutos, que na nossa época que é mais velho, né? Se você é milênio, beta, sei lá. Nessa época a gente... Pô, assistia vídeo de meia hora na escola, 40 minutos. Eu colocava um vídeo de 10 minutos e os alunos falavam assim, professor, esse vídeo não termina mais. Porque eles estavam acostumados com outras paradas. E trampo é um bagulho chato, mano. Um bagulho que você tem que ficar ali e dar pasada nos outros e tal. E aí, o que tá acontecendo, pessoal? O que o chat tá falando, Fernando? Vamos ver um pouco o pessoal falando pra me ajudar aqui. Aqui o pessoal só tá falando dos coraçãozinhos que o Caio mandou pra eu apertar 1000 vezes ali. Tá, mas assim, ninguém tá falando ainda da geração Z. Deixa eu só falar um negócio. A geração Z, ela criou. Mas não é só por causa da geração Z, né? É por causa de condições do mercado de trabalho que a gente tem hoje, que são condições de mercado de trabalho que você não tem mais posto fixo de trabalho, mano. Só acabou. É um sistema de acumulação flexível em que os postos fixos de trabalho acabaram. Por exemplo, vocês devem ter pais aí que foram metalúrgicos, o cara começou o primeiro trampo do cara, foi numa empresa, o cara se aposentou naquela empresa com 50 anos de trabalho, 40 anos, 30 anos de trabalho. Hoje já não existe mais isso. Hoje a empresa começa, você fica 2, 3 anos, ela te demite, depois ela vai pra outro lugar, e outro lugar, e outro lugar, e ela vai fazer um esquema de demissão pra evitar que vire um funcionário caro. A gente começou a criar então, e a faculdade, pra molecada que é a geração Z, ela não tá fazendo mais sentido, porque ela viu a geração anterior dela fazendo faculdade e não arrumando trampo. Então a gente virou uma geração que os especialistas do mundo do trabalho, de sociologia, estão falando que é a geração neném. Mas não é a geração neném porque os meninos não amadurecem, é a geração neném porque nem estuda e nem trabalha. E aí tem um monte de gente reclamando, que eu acho que é o caso do cara que mandou a questão aí, que não consegue trabalhar com os moleques da geração Z, porque os moleques não querem trabalhar, eles não fazem as coisas, eles não entendem o que é pra fazer, ou entendem o que é pra fazer e não conseguem dar desenvolvimento pro negócio, não conseguem terminar o negócio, eles fazem coisas todas picadas, não conseguem se concentrar no trabalho mais de 10 minutos, e é isso que tá acontecendo com a geração Z, e muita gente tem reclamado disso daí. Começando aqui, né? Aquele ponto, né? Primeiro, de novo, mais uma frase aí de uma pessoa falando sobre a questão da geração Z antiga, a taxada antiga. Pessoal, nem que eu seja o primeiro, eu nunca vi alguém falando sobre isso, tá? Então, se eu sou o primeiro aqui, eu tenho orgulho e vou seguir com essa peregrinação aqui sobre isso, né? Pregação aqui, né? Porque eu não vejo ninguém falando que esse termo aí de pessoa não se concentra e tudo mais, a não ser que a pessoa tenha um problema de saúde, né? De concentração, essas coisas, que tem o pessoal que tem, realmente, se eu não me engano, é um termo que existe há bastante tempo, se eu não me engano,
Caramba, pessoal. Déficit de atenção. Quem tem déficit de atenção realmente tem essa questão de não prestar muita. Não conseguir aprender determinadas coisas. Não conseguir, por exemplo, escrever, mas consegue ser vendedor. Consegue te dizer onde que fica tal local e tudo mais, mas certas coisas a pessoa não sabe fazer. Não consegue fazer. Não é que a pessoa literalmente não quer fazer de sacanagem, é porque não consegue. Literalmente. Porque tem ali um déficit de atenção. Aí sobre essa questão aí de o cara não quer e tudo mais, assim, que é jovem e tudo mais. Aí a geração neném. A geração neném é chamada de geração neném por conta, justamente, de novo, vou repetir, da primeira, entre aspas, geração Z, de 10 anos atrás, que chamaram o pessoal que era de classe média alta, que tinha essas questões aí que reclamava de tudo, ou falava que não sei o que não sei o que lá, que tinha a oportunidade de fazer um vestibular, eu não queria fazer, que eram taxados de geração Z, que até então não era esse tempo todo. Geração Z eu sempre via no noticiário, e principalmente na internet, tá? Que era sobre tecnologia, sobre não sei o que, sobre aquilo outro, de choque cultural. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas na época era choque cultural, que era a moda de falar, né? A integração das gerações, assim. E a geração Z, a antiga, ela batia muito de frente, né? Porque era justamente pessoas que podiam recusar aquele tipo de situação. Agora, que tá vindo realmente, agora sim, é uma geração, literalmente, e tá incluindo o cara que vem de baixo. E o cara que vem de baixo tá entendendo que não vale a pena, cara, você trampar ali. Então ele é enquadrado no neném. Ele faz o quê? Ele não trabalha formalmente e ele não tá matriculado numa universidade. O que ele é? Neném. Aí vai ver a realidade do cara, ele trabalha informalmente. É servente, é um cabeleireiro, é um barbeiro. Entendeu? Bota esses cargos assim, mas a gente sabe. O pessoal que vende água, o pessoal que vende curso na internet, o pessoal que é influencer, o pessoal que é isso. O cara tá botando dinheiro na conta dele. Por exemplo, o Luva de Pedreiro, ele ganha dinheiro. Ele estuda? Não. Ele trabalha formalmente? Não. Ele não usa CLT? Ou seja, ele é o quê? É um neném também? Mas ele tem dinheiro. Ele tá conseguindo trabalhar ali. Sacou? Essas pessoas assim que não tem um vínculo é chamado de neném. Ou seja, não importa se você tá ganhando dinheiro. Pra lá, pra estatística, você é um neném, amigo. Entendeu? Mas eu tô ganhando dinheiro, tô ficando aqui cheio de dinheiro, não sei o que. Não, eu sou um neném. Entendeu? Aí o seu pai, tá vendo? Que vê você na correria, ouve de não sei quem, começa a ouvir aí do pessoal, vê a Globo, a Record, não sei o que, vai falar lá. E o jovem ele não quer fazer as coisas. Mesmo o jovem fazendo o quê? Opa, ô pai, tenho aqui uma graninha, compra lá um negócio. Opa, mãe, comprei uma roupinha aqui, toma aqui uma roupinha pra senhora também. Opa, não sei quem. Opa, mas não sei o que lá. Ou vou fazer uma viagem aqui. Entende? Meio que falar que os meios que essa geração, num todo, né, agora consegue meios para poder produzir, para poder ganhar um dinheiro, se sustentar, encontrou agora sem precisar da CLT, agora é neném, agora é isso, agora é o jovem, não sei o que. Pessoal, tenham em mente, questão de geração Z não é porque não gosta de trabalhar essas questões assim, é porque é o pobre que tá recusando subemprego. É o pobre que tá recusando trabalhar nos empregos de base, onde você vai ser burro de carga, vai ser otário e não vai ganhar nada. É basicamente assim, quando o pobre começou a falar, opa, que eu também não quero. Opa, então peraí. É a mesma coisa da Shopee, a mesma coisa da Shein. Quando o pobre começou a comprar, o que aconteceu? Vamos botar taxa. Quem pediu pra ter a taxa? O comércio. O comércio é gerido por quem? Empresários. Os mesmos empresários que falam que o Estado ali tem que deixar o mercado, não sei o quê. E eles vão lá pro papai Estado, faz lobby e pede pra poder taxar, porque tá sendo desleal com eles. É isso aí, cara. Vou voltar aqui pra gente voltar a assistir aqui.
O Guilherme tá falando aqui que os irmãos dele estudam pelo TikTok. Por exemplo. E o TikTok é vídeo de 1 ou 2 minutos. Mas ele tá estudando no TikTok, só que no momento que ele tá estudando, ele tá vendo mais 2 ou 3 vídeos, entendeu? Ele não consegue focar a atenção. E, cara, focar a atenção é uma coisa que é muito de gerações passadas. Porque os moleques não foram acostumados a fazer isso. A ficar mais de 3 ou 4 minutos de alguma coisa. Quer um exemplo? Eu publico muito texto no @joelpaviotti, certo? E publico textos também no Iconografia da História. A Adriana geralmente faz pra lá, né? Cara, as molecadas da geração Z chegam e falam assim, pô, é muito texto pra ler, tem 10 linhas o texto, saca? Porque eles não tá acostumado com essa interação com o texto mesmo. Tá lendo menos, esse tipo de coisa. E, cara, eu nunca vi, mas a geração Z, pelo menos os mais novos, eles não têm uma preocupação, muitas vezes, de enriquecer a intelectualidade deles, cara. Como se, sei lá, esses dias atrás, ô Fernandão, eu vi a gente podia ter trazido aqui, cara, um moleque de 12 anos que é coach de enriquecimento. O moleque falava que ele não se importava com a intelectualidade, com enriquecer a cabeça, ler as coisas, porque isso aí não dava dinheiro. Obviamente que dá dinheiro, mano. Os caras que ganharam mais dinheiro foram o cara que estudou muito, que fez muita programação, que fez muita coisa. Mas você entende que os caras não veem no trabalho e não veem na faculdade uma forma de enriquecimento? Aí fica procurando bala de prata, fica procurando tigrinho, mais uma série de coisas. Como é que tá o chat aí, mano? Então vamos lá, meu primo. Ó, o problema da geração Z, além de outros, são os pais. Os millennials estão sempre dando muita moleza pra eles, pra não sentir o peso que a gente sentia. Antes dele responder isso aí, eu vou responder rapidamente, tá? Eu fico com questionamento aí pra vocês, tá? Luva de Pedreiro, leu quantos livros? Só isso. Isso, cara. Tem o Dr. Marcos Lacerda, que é um psicólogo que eu acompanho, e aí ele respondeu uma pergunta esses dias atrás. A mãe, uma millennium, tá? De 34, 35 anos, ela mandou uma mensagem pro Dr. Marcos e falou assim, olha, o meu filho, ele não quer trabalhar, nem quer estudar e quer ficar vivendo da mesada que eu dou. Aí o Marcos Lacerda falou, a senhora entende que o problema do seu filho é a senhora tá dando mesada pra ele, a senhora tá dando meio de existência pra ele, muito mais que subsistência, você tá sustentando. E falando assim, olha, por exemplo, na minha época que eu era moleque, que minha mãe falava assim, olha, eu te dou o básico, tento te dar o básico ao máximo que a gente puder, mas são mais filhos e tal. Mas quando você quiser suas coisinhas, trabalha, vai trabalhar os seus baratos tal, e etc. E nesse caso a molecada não quer trabalhar, ela vive na geração nem. E boa parte da classe média, né? Que a gente tá falando. Nas áreas mais pobres, inclusive, pô, nem tem emprego pra molecada trabalhar. E assim, também, cara, vamos ser sinceros e honestos. O que o moleque da geração Z vai trampar? Ele vai trabalhar no mercado. Porque o moleque da geração Z que tá começando agora, ele é um explorado. Ele vai trabalhar no supermercado, no 6x1, carregando caixa. O moleque não quer isso. E ele tá se colocando que não quer esse barato. Então, ao mesmo tempo que as gerações passadas olham isso com um pouco de medo, porque obviamente que esses moleques que vão ter ser os médicos do futuro, os encanadores, os eletricistas, os lixeiros, os engenheiros. Ao mesmo tempo, você consegue entender que eles estão pegando um asco do trabalho porque é uma exploração sem fim, principalmente do brasileiro. Pode falar. Aí vocês perceberam, né, pessoal? Ele, diferente dos outros dois, é porque ele faz um conteúdo mais pro pessoal mais de perifa mesmo que vai saber, né? Só de favela, comunidade, seja lá como é o nome que fala aí na sua região. Mas ele falou um bagulho ali muito legal, né? Que é realidade, né? Tipo assim, ele falou o ponto ali da parte do pessoal de classe média e tudo mais, mas ele incluiu também o pessoal que é mais humilde, tratando esse espécie de se levante, né? Que é o quê? Quando começou a atingir o pessoal mais de baixo, aí começou a ter a revolta aí, geração Z pra cá, geração Z pra lá, escassez de mão de obra, não sei o quê. E por que o filho do porteiro tem que se contentar em trabalhar como todo respeito, todo trabalho é digno, beleza? Apesar de o salário não ser, né? Os salários não ser, mas por que o filho do porteiro incomoda não querer ser lixeiro ou ser um novo porteiro? E enquanto outras pessoas aí enganam pessoas, ganham dinheiro em cima de outras pessoas, explora pessoas, podem ser endeusadas. Tá ligado? Por que o cara não pode recusar não ser isso aí? Por que o cara não pode recusar ser um repositor de supermercado? Por que o cara não pode recusar ser um operador de caixa? Por que o cara não pode recusar ser um fazedor de suco em fast food, filha da puta? Tá ligado? Vender roupa lá, é roupa que vai rasgar. Uma semana de uso dessas grandes marcas aí. De grandes marcas é só merda. Tá ligado? Vai lá pra loja de departamento pra ser humilhado. Vai lá pra lojinha de sapataria, de não sei o que, pra ser humilhado. Tá ligado? Então, por que incomoda tanto agora ele falar, não quero. Tá ligado? Não quero isso aí. Pra que eu vou querer isso aí? Não quero não. Vou ficar aqui no TikTok, vou ver se eu consigo dinheiro aqui. Vou desenhar aqui com a minha arte aqui e vou ver se alguém compra. Eu vou, sei lá, fazer lives aqui de jogos e de repente acontece alguma coisa. Vou chutar uma bola aqui, num lugar bem afastado de tudo. E com o meu celular aqui vou gravar, de repente acontece alguma coisa. Mas vou fazer aqui.
É isso. É isso que incomoda. É porque é o pobre. Quando o pobre acende, é isso aí mesmo. Entendeu? Quando o pobre se revolta, é isso aí mesmo. O que falta só pra essa geração, assim, e para gerações futuras, e para as pessoas que estão tendo esse despertar assim, independente da sua geração, as pessoas que realmente estão entendendo que esse sistema é uma merda, falta para essas pessoas é o seguinte: se juntar. Não falam questão de união, falam se juntar num propósito maior, tá ligado? Entender que, cara, não dá pra as coisas se manterem desse tipo, entendeu? Ah, mas eu vou fazer o quê? Através do meu voto? Voto é o menor dos problemas, cara. Porque o voto, você vota lá, pode ser a pessoa vai ganhar e pode muito bem não fazer. Mas, se você recusar participar daquele sistema ali, você tem, lógico, você tem a possibilidade. Você recusando aquele sistema ali, quem tá ali, quem precisa estar ali, consequentemente vai ser beneficiado também. Entendeu? Quem vai ter empatia por você é alguém semelhante de você. E não a pessoa que tá em cima, tá ligado? Porque a pessoa que tá em cima tá pouco se lixando por você. Então essa é a primeira. É a coisa mais principal que eu tô vendo aqui. Entendeu? Estão pegando a geração que eles denominaram como Z lá atrás. E agora estão se deparando com um levante de uma geração Z que eles não consideravam. E agora estão botando o mesmo balaio para fazer com que o pai mais simples olhe pro filho e fale que você é vagabundo, que você não quer. Entendeu? Mesmo você trazendo sustento para dentro de casa. Pode falar, Fernandão. E o Gabriel Ruelo tá falando, a geração Z tem coragem de falar pra patrão e pra empresa o que todo mundo sempre quis falar e engoliu seco. Exatamente. E tem meu respeito. Exatamente. Ó, quem que falou isso aí? O Gabriel Ruela. Tá, vamos lá. Não vamos soltar capeta nos moleques também, não. Porque isso é verdade. Os moleques da geração Z chegam e falam. Muitos deles chamam os pais pra falar, mas ele chega e fala assim: mano, você é louco, você vai ficar me explorando aqui desse jeito, eu prefiro não tampar e viver lá na minha casa, pelo menos só com internet. Tá ligado? Tem muita gente que queria falar isso pra patrão a vida inteira. Não tô falando do cara que deu pasada no patrão lá, mas tipo assim, fala, mano, o que é isso agora? E a moleca tá tendo peito pra falar isso aí também. A gente tem que falar isso da geração Z. Ademais, existe esse contraste e essa contradição entre gerações. A gente sempre acha que a geração posterior é uma geração mais burra, é uma geração enfim, não vai conseguir tocar o mundo e sempre consegue tocar o mundo. Mas já tem pesquisas, Fernandão, que mostram que as gerações mais novas, elas têm um QI menor, estão tendo um QI menor do que a nossa geração de milênios. Isso que o Gabriel Fernandes falou, a geração mais velha sempre fala mal da geração atual. Ô, pessoal, essa questão aí do QI, até um ponto interessante, tá? Tem muita pessoa que usa aí, fala questão de o bochileiro, esse negócio assim. Mas eu vou pedir até pra vocês entenderem uma coisa. Inteligência, ela tá mais próximo do talento do que a sua capacidade de memorização. O QI, ele leva muito em consideração a memorização da pessoa. Ou seja, porque os vestibulares são bem antiquados, né? E se não me engano, tem locais, tem países que o vestibular é totalmente diferente do que a gente faz aqui, por exemplo, com o Enem. Ele não explora a sua real capacidade, ele explora, na verdade, sua capacidade de memorização. Então, quanto que é 1 mais 1, não sei o que lá, sílaba, não sei o que lá. O que tá acontecendo aqui? Por trás desse bagulho do QI? É que essa geração, ela tem uma consciência, ou seja, um pensamento crítico, uma capacidade de análise maior do que as anteriores. Entendeu? Por quê? Vamos lá. Os boomers receberam o mundo. Entendeu? Tava tudo bombando depois da guerra lá e tudo mais. Bombando. Dinheiro pra cá, faculdade pagando tudo. Você estuda pouco e tem muito. Trabalha tanto, mas se você tem muito mais tanto, você pode comprar isso, comprar aquilo, tudo mais. Tudo certinho. Você não precisava pensar muito, sabe? Era só você trabalhar. Fazer suas coisas e você conseguia viver. Aí a outra conseguiu também aproveitar um pouquinho. Aí a outra, que é a Millennium, já tava meio cambaleando, mas, opa, ainda dá pra fazer alguma coisinha aqui. Ainda dá pra aproveitar uma brecha. Chegou na Z, o que restou pra Z? Pô, tentei memorizar. Alguns da minha geração se deu bem. Mas, eu tô fudido. Tá ligado? Tô fazendo aqui minha parada. Tô olhando aqui pro meu saldo. Tô trabalhando muito. Tô vendo gente passar mal. Tô vendo os coroa aqui reclamar. Tô vendo a fila do INSS ali cheia. Eu não quero isso pra minha vida. Ou seja, olha o pensamento do cara. E isso não entra no QI. Tá ligado? Porque o QI é o quê? É memorização.
Inteligência não é memorização. A memorização, ela pode estar ali integrada. Mas ela não é fato que você é mais inteligente por você ser um cara mais... ter uma memorização maior que a outra pessoa. Entendeu? Tanto que, por exemplo, você pode ser um ótimo copiador, mas você nunca vai ser um copiador tão foda quanto uma impressora, quanto uma multifuncional. Tá ligado? Por exemplo, se você tem um artista lá que você gosta, aí você desenha lá o desenho dele, você tá copiando. Mas se você pegar o desenho dele e botar numa impressora lá multifuncional, não sei se é scanner que fala o certo, mas é multifuncional lá, e copia, a cópia da máquina vai ser melhor do que a sua. Ou seja, o cálculo da IA, quando você bota lá, me dá esse cálculo aqui, ela não vai entregar mais rápido que você? Então, memorização. Agora, o pensamento crítico, o pensamento analítico, você vê os cenários assim, entende? Você vê que a situação, opa, pera aí, não dá. E isso, infelizmente, não é, pelo menos no nosso país, não é integrado como uma inteligência, não é integrado como uma capacidade realmente de transformar uma capacidade valorizada no mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer que você memorize, entendeu? Então, só esse ponto que eu gostaria de falar sobre essa questão do QI, porque é muito fácil você falar, o QI não sei o que, o QI médio de 83, que é geralmente o número que fala aí. Tá, mas isso é memorização, tá ligado? Será que se eu te jogar num local junto com um pedreiro, que você tem que levantar uma casa lá, vamos supor, boto você numa ilha com um carpinteiro, você tem lá PhD que não sei o que, você tem tudo lá. Quem vai conseguir ter meio de sobrevivência maior, você ou o carpinteiro? Essa aqui é a pergunta, né? Mas vamos lá. Exatamente, mano. Eu lembro que as pessoas mais velhas diziam que a minha geração era um bando de sem educação, que não respeitava os mais velhos, etc e tal. E realmente, mano, eu vou dizer hoje pra você, a gente tem que começar a discutir saúde mental dos idosos, mano. Os idosos eles estão tendo problema de saúde mental, mano. Quem se aposentam cedo tem que ficar... Eles se aposentam bastante... se aposentam e aí eles não têm muitas atividades pra fazer, estão envolvidos com política muito louco, muitos rezando pra pneu, outros tiozão muito doido. E na minha época, eu lembro, Fernando, acho que você deve lembrar também, as pessoas falam assim, essa molecada aí não respeita os mais velhos, grita com os pais, com os avós, porque a gente é uma geração menos engessada, e os nossos pais e avós ainda eram de uma geração que era muito engessada, assim, nos costumes, nas coisas que se fazia, né? Ainda a geração da minha mãe e do meu pai é uma geração que o cara casava e ficava 50 anos casado, sabe? Tipo assim, a nossa geração é uma geração que tem coisas, cara que tem meia idade que casou 10 vezes. Tem cara que chegou nos 60 anos e casou 10, 12 vezes, sabe? Então assim, a gente pegou um tempo mais líquido. Mas nós, millennials, eu, por exemplo, com 36 anos, a gente é a última geração que pegou o mundo antes da internet e depois da internet, né? Sim. Pelo menos da popularização, da virtualização de tudo, né? O mundo antes das redes sociais. Então quer dizer que a molecada, ela vai chegar, eu acho que a geração Z, ela vai chegar num ponto que ela vai entender, ela vai conseguir tocar esse mundo. Mas é um momento de metamorfoses e a gente precisa entender isso. Agora, no mundo do trabalho, a molecada também tá metendo louco. Mesmo tem essa geração neném que nem estuda e nem trabalha, porque simplesmente não vê sentido em nenhuma dessas coisas. E o acesso tá fácil à informação também, né? Então no nosso tá, tempo cara. não tinha essas coisas. Igual o Edson falou que no nosso tempo a gente tinha que ler a série do Vagalume. E como que essa molecada vai agir, por exemplo, que agora a inteligência artificial, ela tem crescido, tem se estruturado, e ela tem como objetivo, pelo menos que as pessoas mostram, substituir muitas ações humanas. Então é perigoso, igual o Harari fala, né, que é um estudioso israelense muito famoso, que ele diz que a gente tem que tomar cuidado para não ter uma geração de inúteis, que são pessoas que foram substituídas por máquinas, por robôs e por inteligência artificial, e elas simplesmente não têm mais o que fazer. É a geração Z que vai lidar com isso daí, entendeu? A gente já vai estar velhinho, vai saber ainda fazer trabalhos manuais dessas coisas, mas a molecada vai ter esse BO pra tocar aí, e é um baita de um BO. Então, e a gente vai estar lá na calçada falando mal dos outros passar na rua. exatamente, velho, porque a gente vai ficar tiozão, mas eu quero ficar tiozão da hora, pegar uma onda, tá com a minha morena na praia, tá ligado? Com a minha loira, com alguém que eu arrumar aí, porque também não tô arrumando nada. Turista você já tá aparecendo hoje, né? Fala aí, cara, geração Z, coloca aquele lá, eu estou cansado, chefe, coloca aquele, para ver. Eu estou cansado, chefe. Exatamente. E é isso, pessoal. É isso aí. Lógico, eu não descarto, pra deixar bem claro aqui, eu vou fazer os recortes, então o pessoal que vai estar no vídeo aí vai estar vendo. Eu não descarto o pessoal neném, que tem um pessoal neném realmente, que é vagabundão mesmo. Mas tem um pessoal que tá buscando aí formas, né? E principalmente essa questão, mano. Se você ficar preso nessa questão do QI, mano, você é burro, né? Se você é tão fã do QI, então passa em 10 concursos públicos aí, mano, irmão. Vai lá, faz a memorização que você vai passar. Em algum você vai passar, tá ligado? Se você não passar, é porque você é mais burro ainda. Você é mais burro do cara do QI 83, tá ligado? Então eu vou passar aqui o outro vídeo. O último vídeo aqui da...